programa Nova Consciência de hoje tem a grata satisfação e alegria de trazer uma companheira que nós, ao longo do tempo, aprendemos a admirar. Ela tem se constituído, juntamente com seu esposo, um casal que tem feito muito pela doutrina, muito pelo ser humano, e mais do que nunca, sendo absolutamente fiel aos postulados espíritas. Você já acompanha aqui na TV Mundo Maior, já acompanha na Rede Boa Rádio. Para nossa alegria, no programa de hoje, Nena Galves. Tudo bem, Nena? Tudo bem, obrigado, Jete. Não mereço todos esses elogios, mas vindo de você, fico muito feliz. Não é elogio. Então, estão aí os registros. Você e Francisco Galves têm uma história de dedicação ao ser humano e à causa espírita, acima de tudo. Mas ela está aqui hoje porque o programa Nova Consciência pretende, através de principalmente livros, ideias, estar colaborando para que nós possamos criar uma nova consciência, tudo que nós precisamos para atravessar este novo milênio que iniciamos. E a Nena assina um livro, que dentro do processo da nova consciência nós temos que ter exemplos de muito amor e renúncia. Eu estou trazendo um livro belíssimo, um produto editorial dos mais lindos, porque ele é muito bem concebido, a capa, a diagramação, toda vamos dizer assim, o desenvolver do conteúdo do livro. Amor e Renúncia tem um subtítulo, Traços de Joaquim Alves, e para muita gente logo vem à mente, é um programa sobre o Jô, Nena, qual foi o prazer de assinar esse livro? E conta um pouco a história desse livro. Como é que surge esse livro aqui? Bom, foi um prazer grande porque nós tivemos muita convivência com o Jô. E então, coube a mim esta responsabilidade. Sabemos que o acaso não existe. E um companheiro nosso quis escrever mais um livro sobre Chico Xavier. E foi ao Chico e disse, Chico, vou escrever sobre sua vida. Chico já estava, foi uns 2 anos antes de desencarnar. E o Chico disse a ele, olha, já escreveram tanto sobre mim, escreva sobre o Joaquim Alves, porque é um vulto desconhecido. Joaquim já havia desencarnado. E eu sempre recebia recados do Joaquim através de Chico. A nossa ligação foi muito bonita. Às vezes o Chico chegava a visitar o Chico e ele dizia, o Joaquim esteve aqui comigo, me procurou na calada da noite e disse que já te havia abraçado em casa. Então, essa convivência era grande entre o Joaquim e a nossa família. Mas o livro não foi encomendado a mim, foi encomendado ao Miguel Pereira. Ele volta para São Paulo um pouco assim, triste, porque ele queria escrever sobre o Chico, não Miguel, sobre o Jô. Miguel Pereira, assim, era Chico. E ele disse, Nena, o Chico me deu uma incumbência que eu não sei o que é que eu vou escrever. Você teve tanta amizade com o Jô, você não quer me ajudar a escrever o livro? Eu disse, eu vou escrever um capítulo. Mas esse capítulo demorou tanto a sair que o nosso Miguel... O próprio Miguel também foi, né? Foi. Ele ficou protelando o livro para sair, e aí ele disse, Nena, escreve mais, escreve você. E o nosso Miguel desencarnou. Então o livro teve que sair por alguém, não? Tá certo. Saiu por mim, que longe de me imaginar que um dia pudesse escrever um livro. E esse material que aqui está, como é que ele chegou? É uma curiosidade sobre... porque tem correspondências bastante pessoais e esse é um dos sabores deste livro, nós vamos falar daqui a pouquinho sobre esses conteúdos. Pois eu não registrei isto no livro porque, sabe, eu não sei você, Gerte, quando eu vejo um livro muito grande, me dá cansaço de começar a lê-lo. Então, imaginei que se eu pusesse mais cartas, o livro ficaria cansativo.
Mas o material que nós temos, vindos do acervo do nosso Joaquim, é imenso. Eu diria a você que daria para muitos livros. Ele tem cartas, umas 30 da Ivone, cartas do Chico Xavier, imenso, um álbum, deve ter umas 100. Então, o que mais demorou foi escolher as cartas que nós deveríamos pôr no livro. Mas este acervo, da seguinte maneira: quando o Jô estava em Matão, ele tinha um móvel que nós brincávamos muito. Eu dizia: Jô, este móvel é tão lindo que quando você desencarnar, deixa para mim. Eu dizia isso a ele. E realmente, ele não tinha, assim, tinha descendentes, a sobrinha, os sobrinhos, mas ele deixou dito que esse móvel era meu. Certo. Eu não sabia. Quando ele desencarnou, que foi se desmontar a casa, eu cheguei para retirar o móvel, mas nem vi a beleza daquele móvel que eu sempre via, porque o chão estava repleto de cartas e papéis, que eram guardadas neste móvel. E para jogaram as cartas para que você levasse. Eu levasse o móvel. Eu perguntei à sobrinha, quando eu olhei as cartas e os livros, eu fiquei deslumbrada. Eu disse a ela: e isto, o que você vai fazer dele? Eu não sei. Te interessa? Eu disse: muito. Posso levar? A vida, guardei as cartas todas no móvel e saquei os livros. Com certeza, um conteúdo mais precioso que o móvel, né? Sem dúvida. O móvel eu dei para minha filha, mas as cartas não dei nem a união. Esse móvel só foi uma desculpa para poder recuperar essas cartas, porque senão iam fazer o quê, né? Lixo. Iam todas para o lixo. E as cartas... Tem até confidências amorosas destas criaturas que lutaram, que trabalharam, segredos profundos de como pensavam, o que pensavam dos companheiros. Por isso que eu disse que muitas eu não pude colocar. Não, e eu tenho convivido consigo e tenho notado isso. A sua indignação, muitas vezes, quando fazem certas revelações, né, que a senhora sabe, não verdadeiras, ou pelo menos, né, ligeiramente distorcidas, mas a senhora sempre foi muito fiel. Eu acho muito, isso é questão de caráter, né? A gente ter noção e consciência de que algumas coisas devem ficar enterradas no tempo. Por exemplo, que direito teria eu para fazer sucesso? Porque isso faz sucesso. Como? Se você vê no jornal, um cachorro mordeu o homem, não faz sucesso. Mas o homem mordeu o cachorro, faz, né? Claro. Então, eu pusesse uma carta da Ivone, dando à luz do espiritismo alguma queixa, alguma coisa, faria muito sucesso, né? A senhora está falando então dessas muitas cartas, isso que fica uma coisa maravilhosa, a gente nota. A senhora imagina que hoje o movimento espírita se relacione assim? Porque parece que era uma pleiade assim, de companheiros, de amigos, de velhos amigos mesmo, de muitas encarnações que estão se reencontrando, e parece que todos se reencontraram num grande momento, né, de fazer o espiritismo crescer. Porque nós tivemos um companheiro aqui que passou por este programa, o Licurgo, de Minas Gerais, fez um trabalho maravilhoso em torno da história da mediunidade, e a gente reclama muito, falar que aqui o espiritismo no Brasil é muito religioso, está faltando um espiritismo científico, etc. e tal. E ele falou: não, Jeter, o espiritismo veio justamente para o Brasil para fazer crescer a raiz religiosa, porque ele já nasceu científico, enfrentando os maiores cientistas da época, então ele precisava justamente disso. E então essa planta, para ser bem cuidada,
a gente nota toda uma pleiade de companheiros e que tinham, evidentemente, uma estrela maior que unia todos os outros em torno dele, que era o Chico. Mas, né, o Jô, a gente acaba descobrindo, então, através do livro que a senhora traz esses detalhes todos, de um personagem muito grato à história do cristianismo, um dos mártires, como a senhora coloca, não é isso? Eu gostaria que a senhora colocasse isso para o telespectador. É lógico. Quem foi Jô, né? O Jô foi isso que você acabou de... Ele precisava estar ligado ao ser humano. Ele sentia. Quando hoje se fala que o pessoal vai para a África e vai ensinar a doutrina espírita, o Jô fez isto num tempo do burbúrio, onde ela estava se desligando como colônia, se desligando de Portugal. Enfrentou uma situação por amor à doutrina. E ele dizia: Nena, que tristeza ver um branco passeando num coche e o negro puxando como se fosse um animal aquele coche. E eu vi isso na África. Estou vendo aqui com o coração dilacerado. Então ele foi sentir isso de perto. Ele não foi falar numa tribuna sobre doutrina. Ele foi ensinar a doutrina espírita, o ser humano. Aliás, essa é a característica dele. A senhora coloca isso. Alguém que fazia muito com uma mão e a outra nem ficava sabendo. Nem sabia. Ele tinha este tipo de renúncia. Nós vamos entrar num detalhe histórico do Jô, né, que eu acho que é um ponto alto também, né, mostrando inclusive explicando algumas situações da recente encarnação dele. Mas nós estamos próximos do intervalo e daqui a pouquinho eu volto com Nena Galves. Será possível encontrar a cara metade? Estaria sua alma gêmea circulando pelo ambiente virtual? Será que cada um de nós é metade de uma laranja? Estas e outras questões acerca da força que faz unir um homem e uma mulher são respondidas no livro Almas Gêmeas Online, o mais novo lançamento da Mundo Maior Editora, que você pode adquirir através do site www.maior.com.br ou através do telefone 0 operadora 11 6979 2157. O livro Almas Gêmeas Online narra uma história de paixão e intriga, onde o passado justifica o presente e a internet acaba trazendo à tona uma forte ligação de vidas passadas. Almas Gêmeas Online. Adquira e veja que de virtual mesmo a internet não tem nada. No Mercatudo você encontra de tudo da melhor qualidade pelo menor preço. Tudo em benefício das casas André Luiz. Estamos retornando e lembrando a todos vocês, né, TV Mundo Maior, um projeto aí sonhado com certeza por todos nós espíritas, né, uma TV espírita. Existe espaço para muitas redes espíritas, com certeza no Brasil. O Brasil é muito grande, mas nós estamos fazendo a nossa parte. Aqui a Fundação Espírita André Luiz está procurando levar à frente esse projeto e, evidente, não fará sozinho. Isso depende de todos nós espíritas e principalmente daqueles que têm a consciência da importância da ação da caridade nas causas. Porque nós precisamos e devemos continuar, né, nessa ação assistencial, porque muitas vezes as emergências surgem, né, o remédio, o pão, o agasalho, enfim. Mas, num segundo momento, nós temos que mostrar às pessoas o porquê estão sofrendo e erradicar de vez isso de suas vidas, né? E como fazê-lo? Mostrando a elas o porquê das coisas. Então está aí essa grande missão do Espiritismo, né? Afinal de contas, Emmanuel coloca, o Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. E é o que a gente diz,
Isso começa até pelas nossas atitudes, no nosso cotidiano, a partir da própria família. Mas nós precisamos pensar que estamos num mundo moderno e colocar a luz do candeeiro bem alto, como diz a recomendação evangélica, é uma metáfora. Para os dias de hoje, isso representa colocar a mensagem espírita na mídia, né? Nos meios de comunicação. E isso é uma ação de todos nós, espíritas conscientes. Então, se junte a nós nesse projeto, porque sozinho não conseguiremos, mas juntos nós vamos muito longe. Então, participe do Clube Amigos da Boa Nova, 0800 12 18 38, ok? Vamos continuar. Galves, que, vamos dizer assim, ela pôs assim... por Nena Galves. Ela não quer se assumir como escritora e eu entendo. Na verdade, é como eu disse a ela, só ela mesmo, com toda a credibilidade que já falamos, poderia reunir esse conteúdo. Quer dizer, ela, até pelo que ela já disse no bloco anterior de como tudo isso surgiu, ela foi uma fiel depositária Sem dúvida. de todo um conteúdo que traz e que mostra, inclusive, o Jô. Gente, o Jô era uma pessoa assim muito criativa, né, Nena? Tanto é que ele era profissionalmente ligado a uma das grandes agências deste país, Cidade. a Lintas. Ele era convocado, dias passados, diz o Nestor, na Bienal Conversando. Foi muito amigo de Jô também, o Nestor Mazotti. Ele dizia, eu sinto, a primeira vez que eu estive agora num congresso, eu lembrei demais de Jô, porque as festas, todos os movimentos espíritas, era ele que era convidado a fazer o cenário, os cartazes, era Jô quem fazia isso com muito carinho, aquele profissional que era, que se colocava graciosamente a favor na contribuição da causa espírita. Então ele era muito conhecido por sua criatividade em painéis, em quadros. Ele era realmente aquele artista. Escrevia muito bem, tinha um desenho, um traço de muita sensibilidade, né? Muita sensibilidade. Estando na Lintas, com certeza era isso, todo mundo sabia, um profissional muito bem pago, mas que estava sempre de bolso vazio, né? Sempre. E por quê? Porque quando, mais ou menos, tocava a campainha em casa, ou na casa de algum amigo, 15 no mês, dia 10, 12, a gente já sabia que Joaquim não tinha dinheiro, nem para o café da manhã, porque ele realmente não conseguia ver uma pessoa necessitada sem abrir o seu bolso, e o que tivesse ele poderia favorecê-la, ele fazia. Ele era realmente aquele médium do mundo espiritual aqui na Terra. Porque muita gente acredita que o médium, ele é médium porque ele tem um contato, mas a sua vida particular, os seus deslizes, as suas aventuras, não tem nada a ver com a mediunidade. Não, o Joaquim, quando conheceu a doutrina espírita, ele voltou ao passado. Ele se transformou completamente. Então, a vida do dia a dia do Jô era isto, a de criatividade, a serviço do ser humano. Quando ele se aposentou, então, era o horário integral. Ele sempre foi um exemplo do título do livro. Esse título foi você que deu? Foi. Magnífico. Amor e renúncia. Além dessa generosidade do Jô, ele tinha uma característica também, né, Nena? Que é essa doçura e essa não violência, né? Ninguém percebia traços, e isso era, vamos dizer assim, tinha até alguns testes. Eu queria até lembrar essa questão dele com os animais, gostaria que você falasse. É uma coisa, seria estudada à luz da ciência, porque ele tinha um poder sobre os cães que não se explicava. E quem não conhece o passado, porque ele não fazia disto um alarde,
ele escondeu durante muitos anos, convivendo conosco e com nossa família. Eu só soube quem o Joaquim havia sido através do seu amigo íntimo, que era o Bissoli. Mas nem Chico Xavier, nem Joaquim faziam alarde de sua reencarnação. Mas a correspondência mostra que eles se tratavam por este passado, né? Se tratavam por esse passado. Então, muitas vezes, eu vendo a ligação que ele tinha com os animais, principalmente com os cães, eu ficava impressionada e sem explicação. Qualquer cão que fosse, por mais bravo que fosse, ele colocava a mão em sua cabeça e ele amansava e lambia suas mãos. Mas só mais tarde eu compreendi. Vamos contar para o nosso telespectador, para aqueles que ainda não sabem, né? Porque com certeza esse livro aqui, lançado na Bienal recentemente, né? Na verdade, o Jô, né, em vidas passadas, ele é um personagem de um romance consagrado, famoso, histórico, porque faz parte daqueles romances que relatam todo o testemunho dos primeiros cristãos, né? Gostaria que você lembrasse para o nosso telespectador. O Jô foi o menino Silvano. E no dia que ele foi visitar Chico Xavier, o primeiro dia, ele foi apresentado por seu Gonçalves como Joaquim Alves, o artista da Lintas. E o Chico o chamou de Silvano. Depois ele continuava chamando Joaquim de Silvano. Ele o reconheceu imediatamente, Pedro Leopoldo, e abraçou o menino Silvano, que era um companheiro. Então, quando às vezes nós queremos dizer que o espiritismo não é religião, os grandes vultos religiosos, os grandes vultos do espiritismo que nós temos hoje, foram os religiosos do cristianismo do passado. Essa é uma constatação muito interessante, porque aqui, reforçando, né, a Nena não citou. Quem é o menino Silvano, para quem não sabe, né? É um personagem do livro Ave Cristo. Esse garoto é convocado a homenagear o senhor ali, né? O senhor romano, né? E ele, na saudação, o menino então faz uma prece, né? E evoca Jesus Cristo. E isso provoca uma ira incontrolável, porque lembrou os nazarenos, e ele, num gesto de total ira, cego mesmo, manda vir um cão selvagem que praticamente dilacera o menino. Então teve uma desencarnação, ainda menino, mas um testemunho, né, de toda de seguidor do Cristo, né, porque praticamente desencarnou após uma oração ao Cristo, né? Sabe, gente, eu faço normalmente plantões na livraria, na Rangel Pestana, e a gente vê o interesse que há pelo romance. Hoje o romance tem um interesse, é lógico, as criaturas estão muito sofridas e o romance faz a gente sonhar, principalmente aqueles romances de muito amor, aquele amor que é tudo maravilhas, não é o amor e renúncia. Então, uma senhora chegou e disse, um romance novo, um romance que houvesse saído novo. E eu perguntei a ela se ela conhecia os romances da Ivone Pereira, se ela conhecia estes romances que Emmanuel relata, a história do cristianismo, na verdade com muito sofrimento e muita renúncia, e o amor é isto, renúncia. E ela disse, não conheço. E eu disse a ela, então ele é novo para você. Leve o que saiu agora, mas não deixe de conhecer um romance desses. Sim. Há quem condene o romance, eu não vejo por quê, porque é o gênero mais consagrado em todas as épocas e até hoje num dos grandes, ou se não o maior berço da cultura, que é a França, é o gênero consagrado, né? Sempre foi, nunca deixou de ser. A gente está na horinha do intervalo, mas a gente volta contando mais de Amor e Renúncia, traços de Joaquim Alves, Jô, para aqueles que
o conheceram. Somos a Banda Calypso e estamos aqui nas casas André Luiz fazendo uma visita e queremos convidar você a fazer o mesmo. Ligue para o número que está aí na sua tela, agende a sua visita e venha conhecer essas crianças tão especiais, ok? Um beijo no coração de todos. A maior caridade que se pode fazer ao Espiritismo é a sua divulgação. Torne-se um colaborador para a difusão do Espiritismo. Associe o Clube Amigos da Boa Nova através do telefone 0800 121 838 ou através do site www.radioboanova.com.br. Nós da Rede Bandeirantes, como espero que você, empresário, também ajudamos as casas André Luiz. As obras que se vêem aqui são emocionantes, são dignificantes e são um trabalho que a população precisa. Então, se você puder e se você também se tocar com isso, ajude as casas André Luiz. Nós estamos conversando hoje com Nena Galvez. Você já está acompanhando, para quem ligou agora, você já perdeu coisas maravilhosas, mas ó, vai aí, vá na primeira, no seu fornecedor de livro e peça Amor e Renúncia, traços de Joaquim Alves Alves. Nós estamos falando de gente que tem história, e que história, né? Nena, a gente está falando então desse momento do Joaquim Alves, o Jô. Você relatou o momento que praticamente o Chico revela a sua condição de Silvano, personagem do livro Ave Cristo, e esse livro, como você disse, que integra aqueles romances históricos que contam a história do cristianismo. Mas, vendo o livro, a maneira como eles se tratavam nas cartas, um amor assim muito bonito, uma relação de dedicação, mas principalmente dedicação à causa do Cristo. Parece que isso permeia, né? Bom, tudo bem, concordo. Olha, pelo menos lá na Rede Boa Nova e aqui na TV Muito Maior, a gente está sempre procurando falar demais do Cristo. Mas o que eu noto é o seguinte: acabou de dizer algo muito interessante no bloco anterior, né? Dizendo para aquela leitora lá, né, do queria o romance novo e tal. Essas pessoas parece que reencarnaram todas aqui no Brasil para justamente continuar essa dedicação ao Cristo e fazer crescer essa planta que com certeza agora, nessa virada de milênio, transição para o mundo de regeneração, mais do que nunca nós devemos mergulhar nos exemplos deles. Sem dúvida, Jete, porque a ideia e mesmo a ilusão que Jesus teria reencarnado para nos salvar é muito cômoda. Muito. Não é? Nossa. Então, a ideia que uma criatura, um espírito, como Joaquim Alves, como Chico Xavier, como Anália Franco, eles reencarnem para viver no planeta para vir descansar. Não se compreendem. Eles precisam estar em contato com a dor que o planeta hoje sofre, com os povos, com as criaturas. A casa espírita tem que mostrar que o espiritismo é o consolador prometido. E quem devem ser os professores desta consolação? Os médiuns. Os que premiam a casa espírita. Do contrário, o espiritismo não pode, não terá porta-voz de ser o consolador prometido. Sim, esse livro resgata uma dessas pessoas que, como você diz, não era aquele médium ostensivo
né? Mas é um médium discretíssimo, aliás, o que cada vez fica mais difícil. O médium hoje, ele acha que mediunidade é cartão de visita, e às vezes isso não tem nada a ver com a nossa vida do dia a dia. Tem. Como se poderia escrever sobre o Joaquim se ele tivesse continuado sendo o boêmio que ele foi na sua mocidade? Relembrando um pouquinho o menestrel que ele já tinha sido em outras vidas. Tinha né? sido. O seu canto era outro depois, não é, João? Verdade. Então, a vida do médium, realmente nós não precisamos ter morrer na arena, como foi o menino Silvano. Mas nós temos que enfrentar a arena agora. Você está falando aí de algo que é muito interessante, né? É interessante como vamos dizer assim, a arquitetura divina, né? Se eu posso dizer assim, ou a cenografia divina, acaba assim criando, tem toda uma ligação, né? A gente sabe que as coisas não são do nada. Mas conversando com o Nestor Mazotti, recentemente, já que você o lembrou, e lembrando também falando sobre o livro Ave Cristo, o cenário, o Coliseu ali do Ave Cristo, onde é que ele está? E ainda existem restos dele. Na cidade de Lyon, na França, onde nasceu Kardec, né? Onde Silvano, né, teve o seu testemunho, né? Parece que é muito bem cuidado pela espiritualidade, essa coisa do cenário, né? Onde as coisas devem ocorrer e como devem ocorrer. Lembrança atávica, né? Que todos nós trazemos, esta lembrança. É que a gente sabe que nós vivemos dentro dela. Podemos voltar ao passado, mas temos que estar com os pés no presente. O que chama muito a atenção, né, é a qualidade dos depoimentos das pessoas e como elas se abriam com o Jô, né? Bonito isso, não, gente? Nossa, eu queria que você falasse um pouquinho sobre... Olha, gente, o livro vale por tudo que está aqui, mas pessoalmente, né, particularmente, eu apreciei demais. Olha, tem cartas do Chico para o Jô, mas eu disse para a Nena, a que eu mais gostei foi da Ivone Pereira. Aquela da Ivone. Meu Deus. Há quantos anos? Você disse que tinha uma porção, né? Mais de 30. Muitas. Ela escolheu assim, né? Tem muitas. Tem o que você disse, como eles viviam ligados. Tem queixas naqueles dias tristes que ela escreve para ele, que ele escreve para ela. A gente vê a personalidade da Ivone sofrida. Abrindo o coração sobre os familiares, sobre a família. Mostrando, por exemplo, nessa carta que o livro fala, o Jô deve ter escrito a ela, esta eu não tenho, falando que ela sofria porque não tinha o lar, os filhos, o marido. Ele também não tinha, era solteiro. E ele, naturalmente, abriu o coração para ela. Ela responde a ele. Não, Jô. Ela mostra, isto eu achei bonito. Ele deve ter feito alguma queixa a ela desta solidão também. Sim. Mas ela responde a ele, nesta encarnação, eu não nasci para a maternidade. Não tenho vocação de ser mãe, nem ter marido. Olha, era uma feminista naquela época declarando isso. Sim, corajosa até, né? Corajosa? Porque poderia ser com certeza mal compreendida. Mal compreendida. Hoje não. E o bonito é saber aquela... Nós hoje vemos médios que não sabem a que vieram. E ela mesmo disse que, na verdade, a solidão era um bem para ela porque fazia com que ela... se mantivesse mais próxima, inclusive, da espiritualidade. Ela estava muito consciente, primeiro muito grata ao Cristo pela transformação pessoal. Linda! E mais do que isso, bastante felicíssima por poder estar, de alguma maneira, exercendo uma atividade que era o testemunho da própria transformação. Renúncia e amor. Renúncia. E amor. Então, entre linhas, se a pessoa lê
entre linhas, você vê a personalidade deste médium, que realmente é aquilo que nós devemos estudar. Que o Xavier, que muita gente, às vezes, fala alguma palavra que o Chico tenha dito a ele e que nada mais era do que um consolo. A personalidade destes médiuns é que devem ser estudadas, não é, gente? Com certeza. A Ivone, por exemplo, numa outra, quando ela é convidada para passar uns dias, ela fala ao Joaquim: eu não posso, os meus papais me controlam, que eram os seus mentores, não é? Havia um controle. Sim. E o médium se resignava e aceitava por renúncia e amor a este controle. Às vezes as pessoas estranham isso, né? Mas está lá no livro dos médiuns, né? Há uma referência que nós podemos estar em permanente contato com os nossos mentores. Depende, evidentemente, de uma atitude, de um procedimento de cada um de nós. E por isso tinham esse contato facilitado, o que é muito bom, né? Quem não gostaria hoje, para melhorar, se ter um personal trainer como... Sem dúvida. E Emanuel, por exemplo, em relação a Chico, não tinha acordos facilitadores. Não. E, por exemplo, em relação ao Chico, ele sentia que o outro poderia fazer. Ele é que não podia. Então, quando às vezes ele aprovava alguma coisa, no próximo eles achavam que o Chico estava assinando embaixo e concordando. Não, assinava para a evolução do outro. A dele já não lhe permitia. Isso é importantíssimo. Então, quando a pessoa adquire esta espiritualidade destas criaturas, eles renunciam até consciente que eles não precisam mais daquilo. Não lhes dá nada. Eles é que não querem. É verdade. Não é, gente? Olha, gente, o livro é maravilhoso, né? Eu estou só, na verdade, é fácil de ler, como a Nena disse em bloco anterior, ela procurou fazer um livro, na verdade, colocando muito menos as palavras dela, e ela tem muito a dizer, porque viveu intensamente essas relações, compartilhou das pessoas, mas ela optou por algo muito interessante, que eu achei acertado, deixar que as cartas, mais do que nunca, falassem por si. Tem fotos também, algumas assim maravilhosas. Olha, eu tenho tantas perguntas para fazer sobre esse livro que um programa só não vai dar, mas eu estou na hora do intervalo, tenho mais um bloco só, a gente vai tentar explorar um pouco mais ainda o livro. A Rede Boa Nova de Rádio leva a seus ouvintes mensagens que podem mudar a forma de encarar a vida. Mensagens assim não são tão fáceis de achar, mas encontrar a Boa Nova é muito fácil. Nossa programação é transmitida 24 horas por dia, não só no Brasil, mas no mundo. Acesse www.radioboanova.com.br e ouça muito mais. Em todo o país, sintonize a antena parabólica. Em polarização horizontal, frequência 1240, canal de áudio 6.2. Na Grande São Paulo, em 1450M. Em Sorocaba e região, 1080M. Mais informações, ligue para 0 Operadora 11 64 57 7000. Entre na sintonia da Boa Nova. Drogas. Agente de dor a patrocinar a perdição de muitos que, a partir do abraço criminoso do mundo entorpecente, se perdem nos turbilhões deste flagelo humano. E no mundo espiritual, como estrutura o tráfico? Como é que se socorre aqueles que se encontram aprisionados pelas destruidoras falanges de espíritos criminosos? Estas e outras questões a respeito da toxicomania são respondidas no livro Memórias de um Toxicômano, mais uma obra da Mundo Maior Editora. As Casas André Luiz se esforçam para tornar menos difícil a vida do portador de deficiência mental. Atualmente, são mais de 1.200 seres humanos que dependem do nosso apoio. Ajudando as Casas André Luiz, certamente vai tornar as coisas mais fáceis para você mesmo. Venha conhecer de perto esse trabalho.
Vem pra cá, gente! Vamos ajudar! Nós estamos abordando o livro Anúncia Traços de Joaquim Alves por Nena Galvez. Nena, você no bloco anterior, eu vou fazer uma coisa aqui agora que, primeiro, nós compartilhamos, vamos dizer assim, um posicionamento em relação a isso. A questão de saber quem foi quem, né? Nós estamos falando de Jô aqui, né? Que foi o Silvano. E a gente começa a perceber que essa ligação de Ivone, Clóvis, Bissoli, quer dizer, são amizades que vêm de outras vidas e com certeza viveram a época do Cristo. Viveram aquela época. E a gente nota que além desta ligação com o Cristo, que é, vamos dizer assim, quem liga-os todos, tem o Chico como uma grande estrela, aquele que cura tudo isso. Sem dúvida. Né? E olha, eu não sou dado a esse tipo de coisa, eu acho que isso é menor, isso é uma curiosidade muitas vezes que nos distrai, que nos tira do principal, que é ver o exemplo, é isso que a gente está falando. A Nena está trazendo aqui, né, exemplos, atitudes, gestos, e você vai ver muitos deles na intimidade, no coração da pessoa, na mente da pessoa, porque está ali relatado, de próprio punho, né? Está ali original, inclusive, muitas vezes está o original. Riscado. Riscado e tudo. Mas... olha, de repente eu fui tomado assim, meu Deus do céu, nessa época do Cristo. Eu não sou dado a isso, mas quem teria sido Chico Xavier? Muito ligado a Jesus. Eles até brincavam, alguns espíritas assim, que Chico tinha muito ranço de catolicismo ainda. Porque o Chico era apegado à imagem de Jesus. Ele respeitava, ele acima de tudo não adorava, era um respeito, era um amor profundo, ele carregava Jesus no coração. Eu acho que adoração não é veneração, é a palavra certa, né? Uma veneração, né? Eu sempre que viajava trazia alguma lembrancinha para ele. Certa vez eu trouxe uma coisa que achei linda, dizia: Jesus, eu amo você. Era em inglês, I love you. Uhum. Quando eu dei ao Chico, as lágrimas desceram. O Chico realmente tinha uma veneração tão grande. Então, e para essas lágrimas virem, com certeza, alguém que tem a capacidade de ver no Jô o Silvano, ele se via nessa hora junto ao Cristo. Sem dúvida. Quando os videntes... Só isso para provocar essa emoção. É uma emoção tão grande. E a gente observa que eles se reuniram também no mundo espiritual. Porque no livro, aquela confidência do Chico, que ele teria pedido pousada na casa que Jô dirige para receber os espíritas, não seria aquilo, e o Chico não falou a beleza que seria esse canto no mundo espiritual. Eu disse: Chico, você vai poder ir aonde você quiser. E o Chico disse: todos devemos ter essa pousada quando nós chegamos ao mundo espiritual. Não será a pousada desses do cristianismo juntos? Porque eles são diferenciados. Sim. Não é, todos nós teremos socorro, todos. Mas os planos do mundo espiritual tem o hotel, um pensionato, hotel 5 estrelas, 3 estrelas na Terra. Por que no mundo espiritual? Aqui é uma cópia imperfeita de lá. Não é? Então, eu acredito sem dúvida. Agora, o pessoal está esperando Jesus aqui. Parece que rapidamente.
todos que Jesus, que o mundo espiritual, que Deus tem mandado aqui na Terra, como estes vultos, dando exemplo, será que não é um aviso para que nós tenhamos consciência da hora e do momento? Por que o pessoal tem que cobrar destes vultos que eles venham nos amparar mais? Nós temos aqui nos cobrar, sim, um maior esforço para chegar mais perto deles. Não é verdade? Olhar os seus exemplos. Então, isto, eles estão reunidos, eles tiveram um compromisso grande. Mas olha, como disse, não é assim, mas chega uma hora, né? Cada vez que a gente se aprofunda mais, e talvez até por força de uma maturidade também, de uma vivência, de um aprofundamento na reflexão das coisas, a gente mais do que nunca percebe, poxa vida, se não fosse Jesus, se não tivesse assumido essa tarefa, que seria de nós a humanidade. Então, e num segundo momento, às vezes a gente até querendo estar mais próximo dele, também faz uma autocrítica e fala, será que eu mereço estar tão próximo do Cristo? Eu acredito que merecemos. e às vezes aquilo fala assim, puxa vida, eu não posso estar perto dele, mas será que eu posso estar perto daquele que está ali do lado direito dele, que está ali conversando com ele? Nunca em nenhum momento ficou assim, é uma curiosidade mesmo agora, bem humana. Pergunte se eu puder falar. Não, o Chico não teria deixado escapar, aonde é que ele estaria nesse cenário? Olha, certa vez, eu era assim até um pouco atrevida, às vezes, para conversar com ele, não vendo a distância. E eu disse, Chico, pensa, Emmanuel, para você escrever sobre Pedro. Seu livro sobre Paulo é tão lindo. Escrever sobre Pedro. O Chico olhou para mim e disse, quem sou eu para escrever sobre este apóstolo? Não tenho condição. Então, a gente sente que o Cristo conviveu dentro deste apostolado. Quando eu perguntei ao Chico, talvez seria a própria curiosidade sua, porque ele, sendo um apóstolo de Jesus, ele poderia, tão bonito como ele escreveu sobre Paulo, sim, escrever sobre Pedro. Agora, por exemplo, nós queremos trazer uma imagem diferente de Jesus, por Jesus mais perto dos homens. Jesus ficou aqui, sim, no planeta, porque teria que deixar sua mensagem. Mas a distância não é colocar o Jesus como um homem qualquer como nós. Há uma diferença, não é, gente? Sim, sim. Há uma diferença. Então, o Chico, eu creio piamente que ele tenha sido um apóstolo de Jesus. É claro que é uma diferença que nós estabelecemos. Ele, como espírito, tendo de fato e de direito essa diferença, não a faz, né? Não coloca assim, porque se dignou, se permitiu vir até nós. O Chico deve ter convivido com Jesus muito, sem dúvida, porque a personalidade, a compreensão que ele tinha do ser humano era muito grande. Ó, eu estou me traindo aqui, né? Porque eu sempre digo isso nos programas, olha gente, vamos parar com essa história, porque isso não leva a nada, e vamos nos inspirar nos exemplos, né? Do Chico, do Kardec, etc. e tal, e vamos parar com essa história de quem é quem. Mas quando a gente começa a tomar contato com o testemunho em que, principalmente, a emoção, né? A paixão por algo superior, o que você disse, Helena, os romances, né, trazem histórias, as histórias movem, elas nos mobilizam, né, e a maior história é a de Jesus, com certeza, mas a gente gostaria às vezes de perceber, e o Chico tem uma história maravilhosa, de dedicação ao Cristo. Então chega uma hora que a gente gostaria, puxa vida, ele com certeza. Então eu assim, né? Eu acho que ele foi João. Ele é a tal história. Tem ligações com estes apóstolos
muito grande. Ele deve ter convivido com eles. Aquilo que ele pode ter sido Lucas por causa do olho, ora, nós não vamos ficar pagando uma prova a vida inteira, uma enfermidade, né? Agora, a obra de João é muito bonita. Né? Hoje, por exemplo, a Apocalipse está sendo estudada, revirada, mexida. E o Chico, ele traz uma grande, em toda a sua obra mediúnica, muito grande. É verdade, quer dizer, a mediunidade do Chico é algo que foi construída, né? E pode ter sido. Mas eu acho que isso aí, como disse, é o carinho da gente para com o Chico, na verdade. Ele achava Pedro um apóstolo de um valor extraordinário, porque a responsabilidade ficou muito grande nas mãos de Pedro, né? Mas você falou algo aqui, a gente está encerrando o programa, né? Você falou algo aqui no bastidor, falou assim, puxa vida, né? Eu estava perto do Jô, puxa vida, eu convivi com essa pessoa, né? Ai, se eu soubesse o que eu sei agora, né? Passa isso. Mas de qualquer maneira, né? Eu acredito que tenha apertado a sua mão 1 ou 2 vezes, né? Mas essa foto aqui, logo na capa, diz tudo, né? Para quem tem olhos de ver, da bondade que tinha Jô. Nena, parabéns pela obra. Obrigada. Né? Eu tenho certeza que você resgatou um dos mártires do cristianismo e, como você disse, né? Os exemplos do Cristo estão à nossa volta, estão perto da gente e vamos nos mirar neles, né? Você tem 1 minuto aí para as suas considerações finais, a sua mensagem em torno do Jô. Eu agradeço muito esta oportunidade de ter falado com você, por este grande amigo que eu tive até a responsabilidade de conviver com ele, e eu fui escolhida por ele para trabalhar na federação. Então, ele também sentiu, com uma frase que eu demorei muito a entender, que eu devia ter uma responsabilidade dentro da doutrina espírita. E imaginando, conviver com o Chico como eu convivi, conviver este espírito, a responsabilidade é muito grande, por isso talvez eu me impaciente muito de achar que o tempo é muito pouco para às vezes não falar as coisas corretamente como eles a entenderam. Peço a Jesus, peço a vocês que me perdoem muitas vezes a minha impaciência e que me dê mais responsabilidade dentro do movimento espírita. Eu sou testemunha da sua responsabilidade, não só eu, muita gente. Parabéns, Nena. Obrigada, gente. Até o próximo programa.